Salve galera, aqui é o Nicolas, eu sou atual secretário de Juventude do PT de Santo André. E a gente da Juventude do PT, a gente teve uma ideia de fazer uma entrevista, uma conversa com os candidatos e candidatas nossos para a Câmara de Vereadores. E hoje eu vou começar aqui, vou trocar uma ideia com o Williams, que é vereador aqui na cidade de Santo André e é candidato à reeleição. Williams, seria legal você se apresentar, falasse da galera de onde você vem. Obrigado, Nicolas, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. É muito bom estar aqui no PT. A gente estava montando aqui para gravar e ver esses quadros, né? Conta um pouco da história. E se eu já estou falando de história de juventude com 36 anos de idade, é porque é um sinal que eu estou ficando velho, né? Mas quem tem história, né? Então a gente precisa estar aqui para falar. Fui secretário de juventude aqui do PT de Santo André. Foi um momento bem bacana. Sou militante antigo, venho de berço a política na nossa família. Meu pai foi presidente do Sindicato dos Rodoviários, sindicato importante aqui da nossa região. Meu pai é fundador do PT, da CUT. Então a gente tem uma história. E a política ela vem de berço, né? Também bacana estar aqui nesse espaço, né? A gente vê que tem muita história envolvida no Partido dos Trabalhadores aqui de Santo André, um legado de políticas públicas, ter participado da juventude do PT e hoje estar como vereador na cidade de Santo André, pelo Partido dos Trabalhadores, é bem bacana. É da hora também de ser que foi secretário de Juventude e ver hoje você na Câmara, eu acho que mostra um pouco para a nossa juventude que é possível a gente chegar nos espaços que a gente quer, assim. E me conta um pouco mais como que era a sua militância na sua juventude, como que era a juventude do PT na sua época, como que vocês faziam os corre, como que foi? Na verdade, eu venho do movimento sindical, acompanhei muito meu pai lá, né? Embora eu não era trabalhador rodoviário, mas estava sempre no sindicato, sempre nas discussões aqui com o Partido dos Trabalhadores. Comecei a ver a galera da juventude se mobilizando, tive interesse em participar, porque fiz curso de formação de formadores no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, então deu um despertar e eu achava que eu podia contribuir, vamos contribuir aqui na cidade de Santo André. E eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto importante, que é o Centro de Referência da Juventude, uma demanda do Orçamento Participativo de 1998. E em 2002, quando eu trabalhei nesse projeto, eu sou técnico em informática, dei aula de software livre nesse projeto, e a gente tinha muita interação com a juventude, principalmente a juventude mais periférica da cidade. E aí fazer o link com a juventude do PT era bem bacana. A gente tinha um processo de filiação contínua, né? Filiar a juventude da cidade, né? As juventudes, né? Que a gente dialogava com muitos movimentos no CRJ. Então foi bem bacana. Foi o que me aproximou, né? da juventude. E aí fui secretário de juventude aqui no PT de Santo André. Passamos muita dificuldade, né? A gente sofria muito para se organizar. Normalmente os mais velhos têm muita dificuldade de permitir que a gente ocupe os espaços também, né? E sempre acham que a gente pode esperar, não é nossa vez, e blá blá blá, sempre aquela mesma história. E eu participei de uma atividade em Brasília, foi um encontro com o presidente Lula e num estádio enorme lá que a gente estava, né? E uma fala muito simbólica que marcou a minha fase da juventude do PT, foi de que a gente tinha que colocar o pé na porta, né? E seguindo as orientações, somente colocando o pé na porta que eu, jovem, né, fui eleito com 33 anos de idade, somente colocando o pé na porta, seguindo a orientação do nosso presidente Lula, que a gente consegue alcançar. Porque se a gente depender de uma galera da velha guarda do Partido dos Trabalhadores, uma grande maioria não nos permite, não nos dá oportunidade. São poucos que ajudam a gente, né, ou que dá um espaço para a gente ocupar, né, que permite que a gente ocupe. Então tem uma luta muito simbólica aqui, inclusive, na executiva do Partido dos Trabalhadores, que mesmo a Secretaria de Juventude não sendo, né, não está no estatuto do PT como membro da executiva, sempre teve assento, assim como outros setoriais também aqui no PT de Santo André. Então o PT de Santo André sempre fazendo história nas políticas públicas e nas políticas partidárias também. Então o que permitiu que a juventude tivesse assento nesse debate. Eu peguei uma fase muito bacana nessa construção, né? Foi uma construção que a gente estava discutindo políticas públicas para a juventude em Santo André e foi na criação, né, uma indicação do vereador Malatesta, nosso companheiro aqui, enquanto estava vereador, fez uma sugestão, um grupo que estava junto com ele, fez a sugestão da criação do Conselho Municipal de Juventude. Participamos da construção, foi bem legal, foi vários debates, né? A gente já vinha participando do Fórum de Juventude, enfim, já participava de bastante construção, mas foi muito simbólico. Então tem o Centro de Referência da Juventude, que é a ideia da galera, né, daqui de Santo André, e o Partido dos Trabalhadores, a JPT estava lá, construção do Conselho Municipal de Políticas para a Juventude, o PT, a juventude do PT estava lá, os fóruns já falei, e eu fiz parte, eu representei a CUT também no Conselho Municipal de Políticas para a Juventude, né, nas gestões aqui em Santo André. Os conselhos sempre foi uma marca importante do Partido dos Trabalhadores, então foi meio simbólico. Então assim, só um
um paralelo, né? Lidar com a juventude da cidade no Partido dos Trabalhadores é uma situação. E no CRJ, quando a periferia vinha para usar uma internet, na época do ICQ ainda, gente, MSN, Hotmail, aqueles primeiros não, que o pessoal usava. E aí a gente identificar, né? E aí ter a compreensão da necessidade de fazer o debate mais amplo, né, na cidade e para os gestores, para a administração pública, da descentralização da política para a juventude, o quanto é importante, né? Na gestão pública, a última função que eu tive no governo municipal foi secretário de governo. A gente teve condição de fazer a interlocução com a cidade, né? Com muita gente que passava pelo gabinete onde eu trabalhava, a gente falava muito sobre a política. Então, vários temas, né? Saúde, educação, cultura, lazer, habitação, transporte coletivo, sobre os conselhos. Então foi bem bacana, um aprendizado muito bacana. Sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive e soube aproveitar todas elas e foi bem bacana. A mais, né, que marcou assim foi a relação com o legislativo. Então, como secretário de governo, fazia interface com os gabinetes dos vereadores, né, na legislatura passada. Era interessante também saber de onde vem as demandas, onde as pessoas estão questionando mais, né, como se comporta e entender a tramitação desses processos todos dentro da prefeitura, né? Falar de lei orgânica municipal, falar de lei de orçamento, falar de plano plurianual. Então, foi bem bacana o aprendizado. Trabalhei bastante tempo no orçamento participativo, tive a oportunidade de conhecer a cidade como um todo, me sinto muito confortável em qualquer lugar da cidade hoje, e saber um pouquinho de cada canto da cidade e do legado do Partido dos Trabalhadores para fazer a defesa. O mandato é normal, né, que defenda várias bandeiras. O mandato de vereador, as pessoas confundem muito a responsabilidade do legislativo e do executivo. A gente sempre tem que estar explicando, falando qual que é o papel do vereador, que é fiscalizar, legislar, pensar em políticas públicas, em projetos de lei que sejam importantes para a população como um todo, né? Existe muito aquele vício, né, de atender as questões individuais das pessoas, né? Então as pessoas precisam ter claro que a gente precisa fazer políticas que envolvam as pessoas, tem que ser um trabalho para o coletivo e não para o individual. Então é muito difícil porque tem muitos vereadores e vereadoras, né, não só aqui em Santo André, mas em vários lugares, que a política assistencialista, a política do clientelismo, ela permanece, né, ela vai perdurando e atrapalha quem tem conhecimento dessas questões. E tem muita gente na cidade que acha por conta de ter um projeto social, ter um projeto de beneficiar a população com doações, essas coisas, as pessoas misturam isso com política pública de fato, né? Então, fazer o bem é importante, a gente também ajuda várias comunidades, várias pessoas que têm esse trabalho, a gente apoia também o trabalho dessas pessoas, mas não pode confundir com a política. Nosso mandato passou esses 3 anos, né, que eu costumo citar mais os 3 anos, porque o ano, né, de 2020 foi muito difícil por conta dessa questão da pandemia, esse governo fascista que está aí na presidência, mas foram 3 anos de bastante trabalho, né? Sou feliz por ser reconhecido os vereadores mais atuantes na oposição aí, oposição coerente, né, diferente de alguns vereadores do comportamento no legislativo, de ser reconhecido dessa forma, inclusive dentro da militância do Partido dos Trabalhadores. Um mandato amplo, um mandato plural que discute várias bandeiras, então muitas pessoas que me procuraram para falar sobre projetos importantes da cidade, ou para ajudar a fazer, ou para apoiar. E pessoas que não estavam comigo na minha luta, né, política, quando eu fui candidato, pessoas que apoiaram outras candidaturas, inclusive, mas viram a porta aberta, né? Viram a porta do nosso gabinete aberta, do nosso mandato aberto, as ideias, bandeiras que a gente nem defendia, a gente passou a defender no mandato. Isso também é muito significativo, né? Às vezes tema que eu nem estava tão muito apropriado para falar, em pouco tempo ali a gente debatendo, conversando um pouquinho, já virava, né, projeto de lei, já virava requerimento de informação, discutia, falando sobre meio ambiente, falando sobre regularização de construções clandestinas, falando sobre a falta de vaga em creche na cidade. Temos um projeto importante, inclusive, aprovado, fila única de vaga em creche. Foi debatido com a cidade, foi debatido com as mães. Isso é bacana, né? Esse projeto, para você ter ideia, tinha mais de 300 mães na Câmara quando a gente foi discutir. Estava a Defensoria Pública, da Defensoria Pública da Criança e do Adolescente, Promotoria, Secretária de Educação, tinha o pessoal da FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais da Cidade, e o
debate. E aí você escuta as pessoas falar, tinha mães que questionavam, né? Falaram assim, mas a mulher é isso, ela tem uma vida, né, descontrolada e tem direito a vaga em creche e a outra mãe que é trabalhadora não tem, né? E as pessoas não veem que tem uma questão social, né? Então tem uma questão social. Então quando você questiona a vaga na creche, você fala assim, por que ela tem? Às vezes a pessoa não compreende que a vaga na creche é direito da criança, não tem a ver com o pai ou com a mãe. A criança tem direito à vaga na creche. Por outro lado, as pessoas questionam por isso porque tem condição de ter a criança na creche e ficar na rua fazendo outras coisas. Rolou até esse debate lá das mães questionarem, né? Que outras tinha que priorizar só para a mãe que trabalha, isso, aquilo. E muita gente não vê o outro lado da moeda, né? Aliás, vários lados, né? O outro lado a escola não comporta a quantidade de crianças. E por ser um direito garantido na Constituição, se bater no juiz, ele vai pela legalidade. A criança tem direito a vaga em creche e vai entrar com liminar. Só que a escola não tem condição de absorver a criança. E aí fica esse impasse. Você leva o seu filho na escola com a sua liminar, porque a criança tem direito, então vai, mas a classe já não comporta, não tem professor, né, não tem agente educacional lá o suficiente para atender as crianças. E aí tem um outro lado da história, que tem muitas crianças que vivem nas regiões periféricas da cidade, que estão em extrema situação de vulnerabilidade, que se fazem 3 refeições por dia porque estão na creche. Então, assim, é muita coisa para ser debatida num tema só. Então a gente conseguiu fazer um termo de ajuste de conduta, a prefeitura assinou, o Promotoria, a Defensoria Pública assinou, a FEAS assinou, eu como vereador que liderei a audiência pública assinamos também esse documento, outros vereadores também participaram. E o prefeito está vetando o projeto. Uma contradição, né? A secretária participa da audiência pública, a gente constrói o projeto a várias mãos, né? Não é uma coisa só minha, foi idealizado só no nosso gabinete, a gente operacionalizou, temos acúmulo de política pública na cidade para falar sobre tal, mas foi a várias mãos, né? Então é bem bacana, mas está assinado o TAC, né? Tem esse compromisso. Seja quem for, né, o prefeito ou a prefeita, que é a nossa vontade política, que assuma, a prefeitura tem essa meta de acabar com a falta de vaga em creche, né? Está assinado, tem um termo, não dá para ser da forma como foi. Gastou muitos recursos da educação em áreas de lazer, que eu não estou questionando que as áreas de lazer sejam importantes na cidade, não é isso o debate, já friso porque as pessoas confundem, mas eu acho que existem outras prioridades, né? Não dá para o recurso da educação ser gasto com a questão de lazer antes de ter vaga o suficiente para as crianças da nossa cidade. Não dá para você construir área de lazer no lado de comunidades com mais de 350 famílias morando em barraco em situação extrema de vulnerabilidade em cima do rio, enquanto você pega esse dinheiro e gasta numa área de lazer. Então a prioridade precisa ser discutida e falta diálogo com a população. Não existe espaço de participação mais hoje, né? Esses governos de direita, inclusive, nunca foi pauta deles e mesmo nas cidades como Santo André, que é referência de participação popular, não teve nem na gestão que antecedeu a gestão do PT e nem essa gestão que está agora. Então a gente precisa ter esse horário. Não dá para eu discutir uma questão de onde você mora se eu não conheço, né? Tem projetos que você vai discutir com a prefeitura, não, pode vir um vereador aqui que eu vou explicar. Eu falei, não, eu quero ir com a população. Você tem que conversar com eles, né? Então quando eu falo de inversão de prioridades é isso. Tem muitas comunidades que foram atendidas com obras pequenas na questão de área de cultura e lazer na cidade, mas as pessoas estão esquecendo de olhar o entorno. E tem um legado importantíssimo do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, de obras que você não vê. Não é como uma praça que você ilumina, coloca um sintético, coloca um campinho, faz isso, aquilo, pinta os brinquedos e as pessoas olham aquilo de uma outra forma, como se fosse uma política pública na cidade. Tem essa falta de entendimento. E temos obras importantes na nossa gestão, por exemplo, como o Córrego Guaixaia, o centro da cidade que alagava, né? Então a gente vê essas obras, quanto recurso foi gasto, quanta política foi aplicada, né, na cidade. Inclusive, nosso Semasa tem uma história muito grande com essas questões de águas aqui na cidade, que a gente avançou através de uma autarquia importante de valor imensurável, infelizmente foi vendida, foi entregue para a Sabesp, né, por essa gestão, que são obras que acontecem que ficam embaixo do chão, as pessoas não vão ver, mas elas aconteceram, né? Somente quem mora na Avenida das Nações, que teve a oportunidade de ver a duplicação que nós fizemos lá da Avenida das Nações e o Córrego Guaixaia, que a gente resolveu o problema que alagava a casa das pessoas, só quem viveu vai saber, né? Se você não fala para as pessoas, tem gente que mora perto, eu estive lá hoje no Caminópolis conversando com algumas famílias e as pessoas não tiveram essa compreensão. Então,
É isso. Queria dizer que todas essas oportunidades que eu tive, eu soube aproveitar da melhor maneira, né? Acumulei bastante as políticas públicas, apliquei isso bastante no nosso mandato também como vereador. Fico à disposição de todos vocês aí para a gente continuar contribuindo aqui no Partido dos Trabalhadores com essa história, com a nossa participação. Fico à disposição da população que nos assiste, né? Que vai ver esse vídeo aí, dizer que nosso mandato está de portas abertas. Acho que fiz um bom mandato, não passei a passeio, né? Como muitos vereadores passam na Câmara Municipal, que depois as pessoas nem lembram da história. Cumpri o meu papel, fiz oposição ao governo do PSDB, questionei, fiscalizei, batemos de frente em vários momentos, né? Sobre o SEMASA, sobre as unidades de saúde que fecharam, né? Sobre essas questões que acontecem na cidade de forma pontual na periferia, no entorno ou no centro, né, da cidade, como ele fez. A gente estava calculando aqui, eu acho que a Portugal já foi asfaltada em 2 anos umas 3 vezes. Daqui a pouco vai ter que abrir um campeonato, né? Para quem não teve a oportunidade de andar de carrinho de rolemã, se abrir um campeonato na Portugal, porque de tão liso que está a Avenida Portugal, de quantas vezes já foi asfaltado, sendo que a periferia da cidade precisava de um asfaltinho em cada canto, né? Ia poder ajudar com esses quilômetros aí que ele está falando que fez na cidade. Só falta ele mostrar onde. Regiões do Clube de Campo, por exemplo, tem lá os espaços onde passam os ônibus, não são todas as ruas que passam os ônibus, mas que tinha que ter uma atenção especial, uma rotina, né? Um cronograma de obras para essa região. A região fica mais afastada, fica ali no entorno de Paranapiacaba, Represa Billing, Jardim Guaripocaba, Parque Andreense, Sítio Taquaral. São bairros que quem está aqui pro centro da cidade nem conhece, mas eu, como falei para vocês, tive a oportunidade de conhecer esses bairros. Tem muita dificuldade por ser área de proteção permanente da prefeitura acessar um cronograma, preparar um cronograma de obra para que as pessoas possam ter conhecimento de quando vai acontecer uma manutenção na via. Não estamos falando nem de asfalto, tem áreas que não pode. Então, que a prefeitura fizesse a manutenção da cidade, que avisasse a população. Sofremos muito no mandato como vereador por conta de coisas que não acontecem, como o cronograma de outras manutenções da cidade, como poda, iluminação pública. Nós queríamos ter a possibilidade, né, inclusive, quando o município vem até o nosso gabinete, falar, poxa, eu queria que fosse uma poda na rua Bagé, né, na Vila Linda, de você não precisar fazer uma indicação para a prefeitura cortar aquela árvore, né, levando em consideração que é um serviço rotineiro da prefeitura, que tivesse um cronograma. Falar, fique em paz, daqui 2 meses a equipe da prefeitura vai estar passando na sua região. Nós teríamos o prazer de fazer isso, independente de ser base do governo, de ser oposição. Nós teríamos muito prazer em dar uma informação para o munícipe que procura o nosso gabinete, mas infelizmente por falta dessa articulação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a gente fica de mãos atadas. E os requerimentos e indicações que nós podemos fazer 5 por sessões, a gente acaba gastando com isso, com poda, com um buraco na porta da casa de alguém, o que é muito ruim para a cidade. A cidade precisa rodar, gestão pública precisa acontecer, precisa aparecer de fato para a população, ter transparência nas ações da prefeitura. Então, estive lá, né, durante esse mandato, estou lá nesse mandato, né, com esse pensamento, com essas ideias, e acho que ainda posso contribuir com a cidade de Santo André em mais uma legislatura. Estou buscando a reeleição, dia 15 de novembro está aí. Quero muito voltar para continuar no legislativo e que a cidade continue, né, o legado do Partido dos Trabalhadores e volte a ser feliz novamente com a gestão do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa disseminar a política pública para a cidade como um todo, para todas e para todos, seja uma cidade inclusiva de fato, não o que ocorre agora. E acredito muito na candidatura da professora Beth Sirac. Então, dia 15 de novembro vereadora Williams Bezerra, 13123, professora Beth Sirac, 13. Antes da gente encerrar, Williams, eu gostei muito do que você apontou das contradições desse governo, do governo tucano que está hoje aqui na Prefeitura de Santo André, né? É um governo que inverteu prioridades, é um governo que esqueceu ou fez isso de propósito mesmo, porque não ouve a população, um governo que desmontou o conselho, um governo que acabou com o orçamento participativo, que era o espaço que o nosso povo tinha de cobrar a prefeitura e de estar junto da prefeitura em eleger suas prioridades, né? Eu mesmo, como secretário de Juventude do PT, eles só chamaram a eleição para a composição do novo Conselho Municipal de Juventude, porque eu fui até o Ministério Público, eu assumi o Ministério Público, eles fizeram a eleição, ainda não deram posse com essa desculpa da pandemia. Então achei muito importante você elencar e você apontar, né, essa política que eles vieram tanto numa linha de renovação, mas eles estão ainda pautando aquela política que é baseada ainda assim no coronelismo, no paternalismo, no clientelismo, né? Essa política que eu digo até quem fez escola foi o Maluf, né? De mostrar na população em ano eleitoral uma obra, uma pintura bonita, enquanto tem gente morando na rua, enquanto tem gente morando
risco, então enquanto não tem córrego canalizado, enquanto tem criança brincando no esgoto. E é importante achei muito importante você fazer esse apontamento. E Williams, queria agradecer a atenção que você deu pra gente, o papo aí. Valeu. Valeu, obrigadão, irmão. tamo junto. Boa sorte pra gente aí, Valeu. boa sorte na secretaria, estamos à disposição. Show. É isso aí, amigo eleitor. Dia 15 de novembro, vote 13123, William Bezerra, e confirme. E para a prefeita é Beth Sirac, 13. Um voto inteligente para um